Olá, tudo bom? Eu sou Carla Luiza, sócia da CGE Consultoria. Estou aqui hoje para trazer para vocês mais informações sobre direito condominial. Hoje eu vou falar sobre os pontos importantes que todo gestor, síndico, orgânico ou profissional precisa ter, o cuidado que ele precisa ter para transmitir todos esses pontos para o auxiliar de serviços gerais, o famoso faxineiro do condomínio. Mas antes de mais nada, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e deixe o seu comentário. Eu farei o possível para responder todos os comentários do canal. O auxiliar de serviços gerais contratado para o condomínio, ele, ao entrar para prestar o serviço específico, ele precisa ter definido através do síndico, que é o gestor do condomínio, ou então do gerente responsável, quando em caso de condomínios de alto porte, que precisam de uma equipe de auxiliar de serviços gerais, precisa definir quais são as suas atividades e o principal objetivo da prestação de serviço do auxiliar de serviços gerais, que é manter, zelar o patrimônio comum em ordem, limpo, asseado, organizado, para que os moradores tenham acesso a um ambiente organizado do condomínio. Então, para que o auxiliar de serviços gerais contratado ele tenha essa consciência, o gestor precisa primeiro informá-lo quais são as suas atribuições, mostrar o espaço condominial, mostrar o que é necessário que se faça em cada espaço do condomínio. E aí leva pessoalmente a pessoa que vai prestar serviço. Demonstre que será realizado esse serviço, como vai ser realizado esse serviço, e depois que for enumerado todas as atividades que o auxiliar de serviços gerais ele tem que fazer, como a limpeza, a organização, vasculhar a parte de corredores, o espaço externo, o térreo, a portaria, os elevadores, todos esses pontos em comum que tem acesso, trânsito dos condôminos, passou por todo o espaço condominial, explica como deve ser feita a limpeza, o que vai ser utilizado como produto de limpeza. Outra coisa muito importante, o funcionário ele precisa ter o EPI, o equipamento de proteção individual. Para o auxiliar de serviços gerais, quais são eles? É a bota, uniforme, luva, todo esse equipamento que é necessário para a proteção da sua saúde. E o condomínio ele tem a obrigação legal de fornecer esse material, esse equipamento para o funcionário. Então, no primeiro ponto é mostrar o espaço para o funcionário, mostrar o que tem que ser feito, mostrar como deve ser feito. Outro ponto, o EPI, tem que fornecer EPI para o funcionário. Depois disso, criar uma rotina semanal. O funcionário precisa de uma rotina, tanto para realizar as funções, quanto para a necessidade dos moradores. Às vezes a gente cria uma rotina semanal de segunda a sexta, só que tem algumas situações emergenciais que o funcionário precisa paralisar a sua rotina para poder assumir essa responsabilidade. Como, por exemplo, quando o condomínio tem espaço, o PUC, né, o espaço de convivência, muitas vezes nesse espaço uma criança passa mal, ou então um idoso deixa sujo, ou qualquer morador deixa o espaço sujo, e o profissional ele precisa saber
que ele tem uma rotina na semana, só que ele precisa de ter iniciativa para poder verificar se no espaço externo existe alguma situação que aconteceu, que não é de forma rotineira, todo dia, né? E chega lá e mantém o espaço organizado e limpo. Então, rotina semanal, isso é muito importante. E o objetivo sempre, a prioridade, sempre manter, preservar o patrimônio limpo e organizado. Em relação a material de limpeza, às vezes o síndico ele delega a função para o chefe de portaria para verificar quais são os produtos de limpeza necessários para o prédio e o controle. O que é preciso para limpar os corredores, para lavar os corredores, as lixeiras, saco de lixo, sabão, detergente, água sanitária. Tudo isso é uma relação de produtos de limpeza que são relacionados para que o síndico efetue a compra. E aí, o que é importante para o síndico, depois de efetuar a compra? Verificar a quantidade desse produto, ele vai dar para quanto tempo, né? Então, geralmente, o que eu faço? O chefe de portaria faz a relação dos produtos necessários para manter a limpeza do prédio e me dá uma quantidade necessária para 3 meses. Então, durante 3 meses já tem um material. Se acontecer do material acabar antes, a gente vai começar a observar por que acabou, se a gente fez uma relação de material para esse período. Isso é importante, porque a gente precisa verificar a necessidade do condomínio e, para equilibrar finanças, a gente precisa controlar esse material. Outra questão que a gente precisa ver, além da limpeza, além do EPI, além da conduta do funcionário, o funcionário ele precisa saber que ele não está lá apenas para fazer a limpeza, ele vai se relacionar com os moradores. E através dessa convivência, a gente precisa ter uma postura de que a gente está num condomínio com moradores, então a regra básica dizer bom dia, boa tarde, cumprimentar, agradecer, ter essa iniciativa de abrir a porta. Às vezes uma senhora está cheia de sacola, vai até a porta, vai lá, ajuda. Isso não é questão de função, não é uma atribuição, isso é uma gentileza. E essa gentileza, ela pode ser cultivada através do comportamento, da conduta do funcionário. Além disso, a gente precisa ver, o funcionário, ele precisa obedecer às regras trabalhistas, horário de entrada, horário de saída, horário de intervalo. 1 hora de intervalo, quando é jornada a partir de 7 horas, de 6 horas, 7 horas, de 7 a 8 horas. 1 hora de intervalo. A hora de intervalo, descanso e alimentação tem que ser cumprida. Se não for cumprida, o condomínio é responsabilizado pelo pagamento de hora extra por conta disso. Então, tem que ter esse controle. O gestor ele precisa avaliar como fazer esse intervalo, quem é que vai cobrir nesse horário, se pode fazer esse intervalo sem ninguém cobrir, porque é um momento de descanso, e como é funcionário de limpeza, isso pode ser paralisado. Não é uma questão como na portaria que necessita de alguém para poder cobrir, mas na limpeza a pessoa pode usufruir da sua hora. E a questão da emergência, né? É a questão de, teve um curto. A quem tem que se portar? O funcionário tem que se portar ao síndico ou ao porteiro-chefe imediatamente. Não é para falar, vou escolher o morador que eu vou ligar para dizer que aconteceu. Não é.
O morador, os condôminos, eles em assembleia votam para um síndico representá-lo. Então, tudo que acontece no condomínio tem que ser reportado ao síndico. E o síndico vai tomar as providências necessárias. Para isso que existe o síndico, para poder colaborar nessa gestão em paralelo com o chefe de portaria e em paralelo com a equipe toda. Tudo bem, pessoal? Espero ter colaborado com vocês, ter esclarecido essa questão do faxineiro, do auxiliar de serviços gerais na portaria. Você que é síndica, que precisa de novos esclarecimentos, que eu possa contribuir, entre em contato e eu estou à disposição. Até a próxima semana. Feliz Ano Novo para vocês!